do Super Clássico, vou chamar inclusive o Rubem Júnior para trazer detalhes do Cruzeiro no campo, né? Seguimos falando do Clássico, mas agora no campo. Cruzeiro com otimismo, né, Rubens? A gente conversava sobre a manchete mais cedo, o otimismo para ter força máxima no fim de semana, quem sabe? Boa noite, Rubens. Pois é, Cirilo, boa noite a você, boa noite, Edu, boa noite para quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando 6 horas com 48 minutos, o Cruzeiro que vem durante a semana trabalhando na Toca da Raposa, totalmente focado, concentrado na decisão deste domingo, o torcedor também, né, o Pedro Abílio trazia a informação da prestação de serviços, fazendo a sua parte para lotar as arquibancadas, e é esse Cruzeiro que vai a campo e a expectativa do goleiro Cássio, e a gente trazia junto ao Fabrício, né, que tem aquela vivência do campo, a experiência de uma lesão também com relação a como pode se recuperar de algo que possa incomodar o joelho do atleta, e o jogador Cássio tomou essa pancada no joelho contra o Pousão, iniciou a semana de certa forma podendo não atuar, mas vem caminhando muito bem a sua recuperação do Departamento de Saúde e Performance do clube e hoje fez o seu primeiro trabalho em campo parcial na Toca. Então, depois de uma segunda, de uma terça, de uma quarta, a quinta foi positiva para o Cássio, fez uma leve atividade de corrida em campo, fez também trabalhos com bola, o que dá a entender que o Cruzeiro pode, diante do time do Atlético, ter o goleiro Cássio, e nada melhor do que ter um atleta, né, com tanta experiência. A gente lembra sobre o Cássio, o quanto o atleta também em termos ali de uma possível disputa por pênaltis pode ser determinante. Há pouco fez 100 jogos com a camisa do Cruzeiro. O Cássio, em termos aí de cobranças defendidas, fica atrás apenas, meus amigos e minhas amigas, do Rogério Ceni, que tem 51 defesas. O Cássio tem 43 defesas. No Cruzeiro foram 5. 2 contra o América, uma cobrança do Jonatas e também do Figueiredo. Contra o Mirassol, defendeu a batida do Reinaldo. Contra o CRB, para você defendeu a cobrança com a gente na reunião da turma do bate-bola. Contra o Corinthians, defendeu a cobrança do Yuri Alberto. É esse Cruzeiro que vai tendo a preparação durante a semana na Toca, com o que tem à disposição do Tite, apenas o Cássio fazendo trabalhos internos e o Gerson, que vem fazendo trabalhos, né, de forma parcial em campo. E hoje, mais uma vez, não esteve totalmente integrado ao elenco, mas vai caminhando para atuar no domingo. E vamos debater também, eu vou falar daqui a pouco sobre quem vem trabalhando na vaga do Gerson. Mas Cássio em campo, JVC. É uma boa notícia, certamente comemorada pelo Tite, muita calma, né, Edu, para cravar que ele vai pro jogo, mas a evolução, um indicativo de que pode ter uma notícia positiva no fim de semana. Eu falei lá na segunda-feira, no início da semana, olha, podia estar em tratamento, a expectativa, mas para jogar ele tinha que treinar. Não adianta você passar de segunda a sábado no departamento médico, na fisioterapia e entrar em campo domingo. Aí chega na quinta, vem a notícia de que ele treinou, é a melhor notícia possível. Tiver uma sequência de treinos quinta, sexta, sábado, sem sentir, sem que atrapalhe o movimento, né, as ações do Cássio, impulso lateral, enfim. É uma grande notícia. Você ter um jogador com o peso do Cássio num jogo desse, de final, de decisão, que é um cara pegador de pênalti também, e há possibilidade de penalidades, acho que é uma das grandes notícias para o torcedor do Cruzeiro na semana. E em relação ao Gerson, é a mesma coisa. O Gerson precisa treinar. Ele precisa estar condicionado, precisa estar com ritmo, não adianta ficar apenas se preparando, porque o jogo demanda a parte física, intensidade. Então, se o Gerson tiver uma sequência aí, pelo menos de 2 treinos com o grupo até a final, é nome de peso também, e isso faz muita diferença no jogo. Falar mais dessa formação do Cruzeiro para o fim de semana, e você prometeu falar sobre Gerson e opção a Gerson, Rubem Júnior. Gerson, que ele não teve, né, durante a semana todos os trabalhos no Departamento de Saúde e Performance do clube, esteve em campo, mas não de forma integral, né, com os demais jogadores, aquele trabalho parcial, mas de toda forma com contato com a bola, com contato físico, né, tendo, né, o ritmo de jogo ali mantido, e o Gerson mais um dia fez esse trabalho em separado. Só que
sem o Gerson, como vem trabalhando o técnico Tite em caso de um possível substituto, por mais que a comissão técnica mantenha o otimismo com relação à participação do Coringa no domingo. E o escolhido é o Wanderson que vem fazendo esse lado de campo esquerdo do que o Gerson é, né, ali dentro do que o Tite manda, né, exercer durante as partidas, e como era na temporada passada com o Jardim, o Wanderson atuando, né, taticamente ali pelo lado do campo, lado esquerdo. Temos o Christian, né, do lado direito, e realmente, né, mantendo essa conduta, porque quando não dá para o Christian e quando o Christian é substituído durante a partida, quem entra é o Arroio, do lado direito do campo, e do lado esquerdo, o Wanderson sendo a primeira opção aí, para caso não dê para o meia Gerson. De certa forma, tudo indica que o Coringa possa sim reunir condições de jogo no domingo, até por tudo que ele vem trabalhando durante a semana. Cirilo. Diretamente aqui do Mineirão, palco do jogo de domingo, o gramado hoje foi cortado aí um pouco mais baixo, a grama vai crescer até domingo, vai ficar no ponto ideal e teremos um belíssimo gramado para esse jogo. Tomara que não tenha nenhuma chuva aí para atrapalhar. E o Mineirão nos últimos ajustes aqui para receber as duas torcidas, de novo o clássico voltando a ter torcida dividida. Aliás, a Federação Mineira de Futebol informou que a carga já está para se esgotar, ainda tem ingresso para o torcedor do Cruzeiro, mas a venda muito positiva. Lembrando que tem aquela história da renda líquida ser dividida, só que tem muita despesa também em um jogo como esse, mas o Mineirão está aqui se preparando para receber de novo o clássico com torcida dividida, o que não acontece desde 2022. E o Cruzeiro, claro, querendo aí voltar a ser campeão estadual, que não acontece desde 2019, e sabe que um título diante do Atlético Mineiro poderia aí dar um ânimo diferente para este momento da temporada, quando a comissão técnica principalmente vem sendo bastante pressionada, mas o torcedor está, pelo menos que a gente acompanha, sabendo diferenciar todo este cenário de pressão para cima da comissão técnica, mas todo mundo querendo que o Cruzeiro vença o Atlético Mineiro. Será a chance aí de vencer pela primeira time da Série A nesta temporada de 2026. Eu falei aí sobre questão de gramado, preparação do Mineirão, a preparação do Cruzeiro é que segue a todo vapor na Toca da Raposa. E hoje teve uma grande novidade. O goleiro Cássio foi a campo, participou de um pouco do treinamento, dentro daquilo que a gente já tinha falado. Isso vai se repetir na sexta, no sábado também, e o Cássio dificilmente vai ficar fora desta final de domingo diante do Atlético Mineiro. Claro que o Matheus Cunha está pronto para uma eventualidade, mas também o ideal é não jogar nenhum tipo de pressão a mais no goleiro, que só fez a estreia no último final de semana, quando teve alguns minutos para atuar com a lesão do Cássio, o Cássio saindo e o Matheus Cunha entrou. Gerson participou também do treino, de uma parte do treino, está totalmente liberado, já deve treinar de forma integral. Nesta sexta-feira também vai para o jogo. O Jonathan Jesus totalmente liberado, pode voltar a ser relacionado inclusive. O Chico da Costa aí já em um estágio de sair da preparação física, alguns treinos parciais, mas ainda sem ser totalmente liberado. O fato é que agora o Cruzeiro tem apenas 2 jogadores no DM, o Marquinhos, ainda precisando passar mais alguns meses de recuperação por causa da cirurgia de ligamento cruzado anterior, e o Luiz, que vem aí, o Sinisterra, fazendo o tratamento ainda sem previsão de retorno, o atacante que voltou a se machucar naquele duelo lá em Mirassol. A expectativa maior para que nesta sexta a Confederação Brasileira de Futebol, a Comissão de Arbitragem da CBF, divulgue a arbitragem. Não só quem apita, como também vai ficar no árbitro de vídeo. O Cruzeiro vem acompanhando isso, claro que à distância, esperando qual será este nome aí para apitar, e também todo mundo de olho no árbitro de vídeo. Vamos acompanhar quem a CBF vai definir para este compromisso, final do domingo, às 18 horas. E na semana que vem, inclusive já tem ingresso vendendo para o torcedor do Cruzeiro no site do Flamengo, reencontro com Leonardo Jardim, em que hoje foi apresentado,
falou um monte de coisa lá na entrevista coletiva e eu até postei mais cedo nas redes sociais que só faltou aí ao Pedro Lourenço oferecer Supermercado BH e porcentagem, né, da SAF do Cruzeiro para que o Leonardo Jardim continuasse. Acho que o Cruzeiro não vai rebater nada a respeito dessa questão. O Cruzeiro segue aí confiando no trabalho do técnico Tite e não vai ficar um jogo de fala daqui, fala de lá, fala daqui, fala de lá, mas é fato que o que aconteceu, a forma como tudo aconteceu, isso obviamente não foi bem recebido internamente, o cenário em que as coisas se desenrolaram nos últimos dias. Mas o foco é na final e está certo, né? É o que tem que acontecer, pensar aí somente no domingo, o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!